6h32, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E o governo cubano encerrou a parceria com o Brasil para o programa Mais Médicos. O anúncio foi feito após o presidente eleito Jair Bolsonaro fazer declarações impondo condições para a permanência desses profissionais no Brasil. Dentre essas medidas, os médicos deveriam receber integralmente os salários, passar por exames de qualificação e ter permissão de Cuba para trazer as famílias ao Brasil. A medida imediata anunciada pelo Ministério da Saúde é a convocação nos próximos dias de um edital para médicos brasileiros que queiram ocupar as vagas deixadas pelos médicos cubanos. Os médicos formados aqui no Brasil terão prioridade e, em seguida, os médicos formados no exterior. O Ministério da Saúde também informou que está estudando medidas para ampliar a participação dos médicos brasileiros no programa Mais Médicos e que isso inclui a negociação com aqueles alunos formados pelo FIES. Aqui em Manaus, a Prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Saúde tem 99 vagas no programa, 9 são ocupadas pelos médicos cubanos e que está estudando medidas para que a população não fique prejudicada. Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que os médicos que participam do programa aqui no estado são 514 e que vai aguardar o posicionamento do Ministério da Saúde, que anunciou a divulgação deste edital de convocação de médicos brasileiros. O programa Mais Médicos foi criado na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. Era uma forma de trazer profissionais de outros países para suprir um déficit na saúde. Temos poucos profissionais que estão dispostos a trabalhar, principalmente no interior. Um problema que sempre foi muito questionado é que esses médicos não tiveram validação dos seus diplomas para trabalhar aqui no país, não precisaram passar por nenhum tipo de avaliação. Outras questões bem polêmicas é que eles não recebem um salário integral. Parte é repassado para eles e a outra parte vai para o governo de Cuba. E tem essa restrição também de trazer a família para o Brasil. E, de acordo com as declarações feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, por conta disso, ele não tem a intenção de manter esse programa. O que precisa agora ser definido é de que forma esse déficit vai ser suprido, né? Aqui em Manaus são 9 médicos cubanos, no Amazonas a gente tem 200 profissionais. De que forma esse espaço vai ser preenchido? Uma das intenções, como a Rosiane relatou, é que as pessoas formadas pelo FIES fiquem dentro do estado, fiquem no interior do Amazonas, por exemplo, para atender a saúde básica, né? O primeiro atendimento. Aqui no estado a gente tem umas singularidades. Muitas pessoas morrem por problemas básicos de saúde, uma infecção intestinal que não é tratada de imediato porque não tem profissional para atender. E também não tem estímulo suficiente para que o profissional deixe a capital e vá para o interior com a sua família, né? A estrutura é bem precária. Então é um ponto muito polêmico que precisa ser discutido com bastante cautela para que a população não fique desassistida por conta dessa mudança aí desses médicos que vão deixar de trabalhar e, consequentemente, devem retornar para o seu país. E essa semana tivemos uma noção do rombo nas contas da saúde pública do nosso estado. Falta de atendimento, cirurgia, medicamentos, materiais e salários são o resumo trágico da saúde no Amazonas. Numa tentativa desesperada e insuficiente, a Assembleia Legislativa aprovou ontem uma medida que deve diminuir, mas não acabar com a dívida que até o momento ultrapassa 200 milhões de reais. O projeto de lei foi aprovado pelos deputados na manhã desta quarta-feira em caráter de urgência. O dinheiro para pagar os salários atrasados dos terceirizados da saúde veio do FTI, o fundo destinado ao interior do estado. Uma emenda garantiu que 80% do recurso seja obrigatoriamente destinado ao pagamento dessa dívida. O que a gente quer evitar nesse momento é principalmente a paralisação dos serviços e eu acho que isso tem que servir de lição, inclusive para esta Casa Legislativa que durante os últimos anos ficou omissa e não fiscalizou os gastos na saúde, fazendo com que a situação chegasse ao ponto que chegou agora. Apesar da aprovação por unanimidade, o resultado ainda deixa os profissionais da saúde em estado de alerta. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina, se não houver o pagamento de pelo menos 3 das 5 folhas em atraso, é possível que haja sim uma paralisação. A preocupação é o seguinte, esse dinheiro vai ser para a saúde como um todo. Eu quero saber o que vai sobrar para o médico, porque tem muitos fornecedores que têm créditos altos a receber. Não sei até que ponto o secretário vai priorizar pagar as empresas e no fim o médico acaba não recebendo.
Então nós queremos saber realmente o que vai sobrar para o médico no fim dessa folha. Isso vai preencher os nossos anseios, que são de 3 folhas, 3 meses de pagamento atrasados. Esse recurso deve ser de aproximadamente 160 milhões de reais. E a forma com que esse pagamento será feito e para quais setores será destinado também preocupa o Conselho Regional de Enfermagem. Acha que tem que ter uma fiscalização mais efetiva, tem que estar passo a passo acompanhando essa transferência desse recurso para que realmente chegue ao profissional que está lá na ponta, que ele não fique retido na empresa, né? Que ele chegue e realmente contemple o profissional lá que está, inclusive agora, né, trabalhando, né, que está com o salário atrasado. Este parlamentar diz que essa aprovação foi uma medida de urgência e que o começo do próximo ano vai precisar de atenção especial da próxima gestão. Não vai resolver, é insuficiente, porque pelo visto o débito é muito maior e o governo vai deixar um débito, vai deixar uma dívida muito grande para o próximo governo. Todo gestor fala que vai fazer uma auditoria nos contratos. Isso não foi feito até hoje, porque se mantém os mesmos. Com certeza existem contratos que talvez o tamanho do valor pago não é compatível com o serviço prestado. Na ponta, quem é prejudicado? A população, porque os profissionais deixam de atender. E a outra questão é que muitos hospitais, os profissionais não têm materiais para atender a população. A falta de medicamentos, de equipamentos adequados, sem manutenção para fazer os exames. Então, não é só o pagamento dos funcionários, mas também a estrutura, a manutenção da estrutura dos hospitais, que também está extremamente decadente e precisaria de mais investimentos. Como foi dito na reportagem, grande parte desse dinheiro seria destinado ao interior. Apesar das medidas urgentes que devem ser tomadas para cobrir o rombo da saúde, é importante ressaltar que essa medida perpetua ainda mais a falta de desenvolvimento e de infraestrutura no interior amazonense, que é o maior do Brasil. Quando as contas públicas forem levadas a sério e a Allan exercer de fato o seu papel de fiscalizador sobre o governo, acontecimentos lamentáveis como esse deverão deixar de existir. Por enquanto, continuamos com sem soluções efetivas, apenas com remendos. É apenas uma forma de tentar diminuir esse impacto que foi causado por má gestão do dinheiro público, levando em consideração que esse dinheiro só deve pagar apenas 2 meses dos salários, se ele for destinado exclusivamente para isso. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com Cleiton Pascarelli e com Emanuel Cardoso, que estão ao vivo na 93.1. Olá, meninos, muito bom dia. Bom dia, dona Adriane. Bom dia, Adriane Diniz. Tudo bem? Tudo certinho. Tranquilo. Feriado, muita gente em casa agora, tranquilo. Enquanto isso, lá em Brasília, é uma movimentação muito grande. Os governadores do país inteiro estão por lá, ou pelo menos estavam até ontem, para ter a primeira reunião oficial com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu estou falando dos governadores eleitos para o próximo ano, né? Exatamente, né? Muitos governadores participaram, todos aqui da região norte, do Nordeste apenas um, o governador eleito do Piauí esteve lá. Os governadores do Sudeste foram os anfitriões deste encontro. Eles discutiram uma pauta nacional comum que teve como temas as reformas políticas, reforma previdenciária, a dívida pública também foi assunto dessa reunião, desse encontro entre os governadores, e o governador eleito Wilson Lima esteve também nesta reunião, logo no início aqui do FM O Dia Notícias, pela rádio, Adriane. O Antônio Paulo, que é o correspondente do jornal A Crítica, trouxe para a gente uma entrevista com o governador eleito Wilson Lima, e ele adiantou, inclusive, os temas que defendeu nesta reunião, que defendeu neste encontro com os governadores e também com o presidente eleito Jair Bolsonaro. E esses temas, obviamente, passaram pela proteção do modelo Zona Franca de Manaus, pelo fortalecimento deste modelo. O governador eleito também falou da preocupação com a fronteira, por conta do tráfico de drogas, das drogas que entram, não apenas as drogas, mas as armas também. E um dos argumentos de Wilson Lima é que este material ilegal que entra aqui no estado do Amazonas também afeta outros estados, porque essa droga chega a outras regiões do país e não é justo que só o estado do Amazonas arque com essa responsabilidade ou com esse custo, com esse ônus. Wilson Lima também falou de questões de infraestrutura para o desenvolvimento da Amazônia,
falando inclusive da defesa do meio ambiente, mas ao mesmo tempo uma defesa do meio ambiente que traga também desenvolvimento social. Esses foram os principais temas defendidos pelo governador eleito Wilson Lima no que diz respeito ao estado do Amazonas nesse encontro de governadores lá em Brasília, Adriane. Você falou aí da questão de fronteira, é muito importante que isso seja debatido de fato, porque proteger a fronteira do Amazonas é proteger o Brasil inteiro, Exato. né? Porque a droga que passa por aqui, inevitavelmente, a produção está muito perto. Então, se consegue, de fato, diminuir, garantir uma segurança maior às fronteiras que são gigantescas, você acaba protegendo o país inteiro. Então, não pode ser visto como um problema do Amazonas, que está aqui no norte, esquecido normalmente do eixo sul e sudeste, porque se resolve aqui, resolve lá também, né? Exatamente. Ou pelo menos dificulta esse universo do tráfico de drogas. O grande negócio é o seguinte, fiscalizar a fronteira no que eles chamam de fronteira seca, né, ali, por exemplo, com o Paraguai, né, e tudo mais, é menos complicado, digamos assim. Cuidar da fronteira, que eles chamam de fronteira alagada, né, de fronteira molhada, que é o caso da região amazônica, é muito difícil. Em período de cheia dos rios, por exemplo, com os canais que abrem, né, no meio da floresta, as rotas para o tráfico de drogas chegam a ultrapassar 100, um número de 100. Imagina você fazer com que o Exército, com o contingente que tem, Polícia Federal, mais a Polícia Estadual, mais a Força Nacional, todos esses agentes, mesmo assim, ainda é muito difícil frear esses homens. Então, né, é preciso realmente olhar para as fronteiras. Afinal de contas, outro dia eu disse, inclusive, no programa Alô Amazonas, a droga que circula, por exemplo, no Ceará, não chega ali pela praia, né? A droga que circula no Rio de Janeiro não chega ali pela praia, não chega pelo oceano. Ela chega por algum lugar e, na maioria das vezes, chega pelo Brasil e sai da Amazônia. Vamos ter uma boa expectativa, né, de que essa relação possa ser fortalecida e que as coisas melhorem, né, porque o tráfico de drogas, infelizmente, está tomando conta daqui e do país inteiro, né, por conta justamente dessa fragilidade nesse combate. Exatamente. Agora vamos falar sobre um decreto que foi feito um pouquinho antes aí da eleição pelo governador Amazoniano Mendes. Esse decreto beneficia empresas do setor elétrico e abre mão de cerca de 300 milhões de reais em arrecadação de ICMS. E é um tanto quanto incoerente a gente falar sobre abrir mão de arrecadação, levando em consideração que existe uma dívida com médicos, por exemplo, que ontem foi preciso aprovar lá na Assembleia um projeto para conseguir pagar pelo menos parte do salário desses médicos que estão quase 4 meses atrasados. E isso agora foi questionado, esse decreto, né? Está sendo questionado porque beneficia pessoas específicas ali, é um tanto quanto suspeito. Demais da conta, né? É mais uma que o governador Amazoniano Mendes aprontou para o nosso estado. A informação que se tem é o seguinte: ontem inclusive o deputado Sidney Leite, chamou a atenção dos parlamentares, inclusive, e da população para esse decreto que foi publicado no Diário Oficial do Estado 2 dias antes do segundo turno das eleições, que inclusive a Secretaria de Fazenda estava inoperante por conta da cessão à Justiça Eleitoral, né? Todo mundo sabe que a Secretaria de Fazenda é um local de votação e 2 dias antes ela não pode ser utilizada porque o espaço é cedido para a Justiça Eleitoral. O que fez o governador Amazoniano Mendes? Decretou a isenção de imposto como o ICMS, né, que é um imposto estadual, né, para a empresa que deverá operar abastecimento de energia elétrica no interior do estado. Essa empresa se chama Oliveira Energia, Geração e Serviços Limitada, que pertence a Orsini Oliveira, empresário que é pai do secretário do estado, Orsini Júnior. Orsini, inclusive, se beneficiaria bastante aí com essa desoneração, né? O que lembra o deputado Sidney Leite é o seguinte: recentemente, o mesmo governador Amazoniano Mendes enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que onerou, né, tributou
em algo em torno de arrecadação aí de 18 milhões de reais à Petrobras, para um serviço similar de energia. Então, o que o deputado questiona é o seguinte: como é que pode o mesmo governador que tributa para a Petrobras quer tirar a arrecadação, que deverá onerar em 300 milhões de reais por mês os cofres do Estado, tá? Então, dá com uma mão, tira com a outra, e detalhe, quem se beneficia é uma pessoa ligada a um secretário de Estado dele e é um amigo do governador Amazonino Mendes. O secretário Orsini Júnior disse que não tem nada a ver com os negócios da família, informou ao jornal A Crítica, que então não sabia desse trâmite aí, desses acordos. Já a empresa Oliveira Energia não quis se pronunciar sobre o assunto, Adriane. É incoerente demais, né? Tá faltando dinheiro, tô dando dinheiro? Como assim? Exatamente. Aí depois está pedindo dinheiro de outro lugar que poderia beneficiar diretamente o interior do estado e está abrindo mão de dinheiro, dando isenção de ICMS, beneficiando pessoas específicas e prejudicando o coletivo, né? É algo que a gente lamenta muito e a Assembleia precisa exercer o papel de fiscalizar. Os deputados não estão ali de enfeite, não é só uma plataforma política. Decreto não precisa de aprovação de parlamento, mas o parlamento pode ir lá, ei, que história é essa, governador? Vamos discutir, vamos conversar? O que está acontecendo? É fiscalizador, não só o próprio Assembleia, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, os órgãos fiscalizadores têm que ir para cima para que a população não seja mais uma vez prejudicada. Exatamente. E voltando então ao nome do governador eleito Wilson Lima, esse pepino, a bronca está grande, feira, né? Pepino, abacaxi, tudo vai ser jogado no colo dele no ano que vem. Agora, o próprio Sidney Leite lembra que ele pode revogar esse decreto. Ele, segundo informações do vice-governador eleito Carlos Almeida, solicitou à equipe de transição do governo Amazonino Mendes que esclareça que decreto é esse para que medidas sejam tomadas quando o novo governador assumir. A bronca está grande. A bronca está grande. Muito obrigada, meninos, pela participação. Um excelente dia para vocês. Eu vou encerrando aqui a nossa interação, mas convido vocês e os ouvintes para acompanhar umas notícias da área policial. O Fred Rocha está ao vivo, vamos lá com ele? Vamos. Vamos lá, o Fred Rocha tem informações sobre um soldado do Exército que reagiu a um assalto e acabou morto. Esse crime foi na noite de ontem, no bairro São Francisco. Ele está ao vivo com os detalhes para a gente. Fred, esse soldado teve uma reação que, inclusive, as autoridades de segurança não recomendam. De acordo com as informações, ele teria reagido ao assalto, né? Sim, Adriane, são informações das pessoas que viram como o crime aconteceu ali na rua General Carneiro, que fica no São Francisco, na zona sul da cidade. Um soldado do Exército, Tiago Melo de Almeida, de 19 anos, lotado no 7º Batalhão da Polícia do Exército, estava na própria motocicleta. Ele retornava do serviço militar quando parou atrás de um coletivo, esperava os passageiros que estavam descendo quando foi surpreendido por 2 homens. Então, ele reagiu ao assalto que foi anunciado. Essas testemunhas disseram que, a partir daí, um dos criminosos atirou contra o Tiago. Além disso, logo depois, os mesmos bandidos usaram o capacete do Tiago para desferir outros golpes antes da dupla fugir na moto. O Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, SAMU, foi acionado e levou o Tiago para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, onde ele recebeu os primeiros atendimentos médicos. No entanto, ele morreu durante esta madrugada no centro cirúrgico também do Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto. Esse caso já é investigado pela polícia, Adriane. Agora, Fred, no interior do Amazonas, lá em Boa Vista do Ramos, 2 policiais militares devem ser presos, né? A Polícia Civil deve pedir a prisão preventiva deles, além de outros suspeitos da morte de um homem. No caso dos policiais, especificamente, eles teriam sido omissos, permitiram que a morte acontecesse. Foi mais ou menos isso? Foi isso que o delegado de Maués, que também é responsável pelo município de Boa Vista do Ramos, constatou, porque testemunhas disseram exatamente isto à polícia. Os 2 policiais lá do município de Boa Vista do Ramos não teriam feito nada diante de uma execução. Foi o que aconteceu no município. Vou explicar a história, que é um pouquinho complicada. No entanto, ela começa a partir da vítima, identificada como Tiago Barbosa Ferreira, que teria ameaçado o filho de um grande empresário ali daquele município. Então, diante desta ameaça,
o irmão do empresário tomou as dores e foi até a casa do Tiago, acompanhado inclusive do policial militar, o cabo Alberto. E quando chegaram na residência do Tiago, o colocaram à força dentro de um carro, algemaram ele e aí o Tiago percebeu que estava sendo levado para um local onde seria assassinado. Então, nesse trajeto, ele ainda conseguiu se jogar do veículo. Só que, pelas informações repassadas, o empresário, identificado como Raimundo Nonato Xavier, estava acompanhando esta caminhonete e a polícia também estava próximo, ou seja, o outro policial envolvido, que é o sargento Viana. Quando o Tiago conseguiu se jogar do carro, então o empresário que estava próximo sacou a arma e desferiu 2 tiros contra ele, né? Ele, na verdade, atirou 2 vezes. Um pegou no maxilar e o outro no peito. E a polícia não fez nada, tanto que um cabo estava no veículo que estava levando o Tiago e o sargento vinha em um outro acompanhando essa situação. Essas informações, como eu disse, são de pessoas que viram como o crime aconteceu. Depois que todos os envolvidos souberam que o delegado estava no município de Boa Vista do Ramos investigando este caso, tanto os 2 policiais militares, o cabo e o sargento, quanto também o empresário e o irmão dele se apresentaram espontaneamente na delegacia, até porque sabiam que já tinha passado ali o período do flagrante e que por isso não ficariam presos. Eles foram ouvidos pelo delegado e aí depois liberados. No entanto, o delegado já tem alguns elementos suficientes para pedir os mandados de prisão preventiva. Só que os mandados só devem sair aí esse resultado na próxima semana por conta deste feriado prolongado. O delegado explicou ainda em relação a este caso que o empresário explicou lá em depoimento que acabou cometendo esse crime porque a vítima teria então feito uma ameaça ao próprio filho. Só que a delegacia não registrou nenhum boletim de ameaça, que seria o procedimento correto feito por parte então do próprio empresário lá do município. E também algumas pessoas tentam explicar a morte do Tiago porque ele tinha envolvimento com alguns furtos na cidade, ele era usuário de drogas e também já tinha se envolvido em outras confusões. Mas para a polícia, nada justifica o assassinato dele. Adriana. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Me diz uma coisa, você aí de casa. É daquele tipo de gente que quando vê um preço baixo não está nem aí para saber qual é a procedência, de onde veio? Se for, tome cuidado. Uma quadrilha foi presa por desviar peças de aparelhos de barbear de uma fábrica no Distrito Industrial. Esses materiais não passavam pelo controle de qualidade da fábrica. Um risco à saúde de quem comprava. Em um dos depósitos da quadrilha, a polícia apreendeu várias peças que foram furtadas de uma fábrica. O grupo chegou a movimentar, no último mês, R$37 mil com o golpe. Os 4 suspeitos trabalhavam para uma empresa terceirizada. Da empresa do Distrito Industrial, eles conseguiram retirar em momentos diferentes esses materiais aqui. Pedaços do que seriam aparelhos de barbear prontos. A gente tem aqui, por exemplo, a lâmina, essa parte branca aqui são dispensers. E aí, a polícia conseguiu, em momentos diferentes da investigação, apreender esse material e chegar até esses 4 infratores. Trata-se de uma investigação conjunta entre o 7º DIP e a 1ª Seccional Sul, né, em razão dos desvios de produtos de uma determinada fábrica, né, de aparelhos de barbear aqui na nossa área de circunscrição. O que significa dizer que é um tipo de investigação que deslindou em um esquema refinado de desvio de produtos, uma vez que esses 4 funcionários, eles se aproveitavam do fato de serem funcionários da empresa para subtrair peças de produtos de aparelhos de barbear, com a finalidade de revenda no mercado informal. É importante dizer que, apesar das peças serem originais, mas elas não passaram pelo controle de qualidade da fábrica, uma vez que elas são subtraídas ainda durante o processo de montagem, ou do processo até mesmo de fabricação, o que significa dizer que é um risco para a população utilizar esse tipo de produto. E aí é que está o grande lance da investigação e da prisão desses indivíduos, porque além de afetar a marca,
né, a marca, por conta de serem crimes contra a propriedade industrial, também coloca em risco a população, uma vez que se utiliza de produtos que não têm necessariamente o controle de qualidade que é exigido. Bom, todos esses produtos que a gente viu aqui na delegacia, né, eles ainda seriam montados. Falta, por exemplo, o cabo. Eles ainda não estavam prontos para serem colocados no mercado informal. Mas a atuação da polícia acabou impedindo que esse produto realmente fosse finalizado e fosse colocado no mercado para vender em sinais ou em qualquer outro lugar assim. Delegado Divanilson, essa investigação já dura um tempo. Não é essa a única operação que resultou na prisão dos 4 suspeitos, né? Sim, já foi realizada uma operação na semana passada na área do 2º DIP, com apoio do 7º DIP e de todos os DIPs da Seccional Sul, onde foi apreendido parte desse material, além de 1.000 e poucas mercadorias contrabandeadas. Então, esse faz parte dessa política de combate a esse tipo de crime na região sul, determinada pela Polícia Civil e pela Secretaria de Segurança. É bom frisar para a população que evite comprar esse produto. Apesar dele ser mais barato, ele poderá causar riscos à saúde. Ele não passa pelo controle de qualidade. A investigação vai continuar e conclama a população a denunciar esse tipo de crime que poderá causar muitos males à sociedade e à população. E câmeras de segurança registram o momento em que um criminoso ateou fogo em uma moto. Esse caso foi no bairro Colônia Santo Antônio. O veículo explodiu e, por sorte, ninguém ficou ferido. Neste vídeo, podemos observar o momento que o suspeito chega no local em uma moto. Nesta outra imagem, ele já está a pé com uma garrafa de álcool entre os braços, pronto para entrar em ação. Discretamente, ele coloca o álcool no veículo, observa para ter a certeza que ninguém está vendo, incendeia a moto e foge rapidamente. No momento da explosão, o dono do veículo, que morava logo aqui, no andar de cima, se assustou com o barulho e achava que seria a botija da sua cozinha que teria explodido. Ele então saiu e veio verificar a situação. Foi nesse momento que ele avistou as chamas, bem em frente da sua residência. Quando a gente corre lá para a cozinha, eu e minha mãe, aí a gente viu que não era a botija, aí o meu irmão já corre na frente e já falou que era a casa da vizinha que estava pegando fogo, aí já ficou todo mundo no desespero. Aí que a gente corre aqui, ele falou que depois era minha moto que estava pegando fogo. Ele falou, mano, corre que a tua moto está pegando fogo. Inicialmente, o proprietário deduziu que as chamas teriam ocorrido por conta de algum problema na bateria. Mas ele estranhou, pois o veículo era novo e estava em perfeito estado. Ele então pediu aos vizinhos para olhar nas câmeras de segurança e foi nesse momento que ele percebeu que um homem misterioso teria incendiado a sua moto. Aí depois que a gente conseguiu apagar o fogo tudo, direitinho, aí que a gente foi puxar a imagem nas câmeras, que a gente viu que era uma pessoa que estava toda de preto, capacete, que veio, jogou álcool em cima da lona da moto, embaixo aí que tacou fogo e saiu correndo. Vocês fazem alguma ideia de quem seja esse homem? A gente não conhece, né? Mas pelo porte físico, o rapaz, ele aparenta ser um cara bem já de idade, já 35 a 38 anos, né? Uma pessoa nova, entendeu? E parecia que ele conhecia aqui a área, só que a gente ainda não tem, entendeu? Um suspeito, assim, quem seja. A vítima, que já se mudou do local por medo, pede ajuda a quem conseguir identificar o criminoso. E irá oferecer até uma recompensa a quem puder ajudá-lo. No caso, a gente pode até dar uma recompensa, entendeu? Que alguém sabe, se alguém viu, entendeu? Era o teu único meio de transporte? Isso, eu utilizava para trabalhar, entendeu? Eu trabalho como promotor de vendas, aí a minha moto você vê muito para me fazer rota, entendeu? Uma pena, né? Se você tiver qualquer tipo de informação que possa ajudar a polícia a chegar até esse homem que ateou fogo no veículo, denuncie a polícia, o telefone é 181, você não precisa se identificar, sua identidade será mantida em sigilo e você vai ajudar a polícia a chegar até esse criminoso. E a polícia está investigando uma denúncia de uma menina de 14 anos. Ela alega que foi estuprada por um colega de sala de aula no fim do mês passado. Na delegacia, a menina contou que o crime ocorreu na casa do suspeito. A vítima foi à casa do suspeito para fazer um trabalho da escola e disse que foi forçada a ingerir bebida alcoólica.
Esse caso aconteceu no último dia 28 de outubro, numa residência que fica na segunda etapa da comunidade Novo Reino, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Essa adolescente de 14 anos de idade disse em depoimento à delegacia especializada em apuração de atos infracionais que teria ido a essa residência fazer um trabalho de escola na casa desse adolescente de 15 anos de idade. Nessa residência também estavam outros 2 adolescentes. Em um determinado momento, o rapaz de 15 anos de idade teria saído para ir a um mercadinho e quando voltou, trouxe bebida alcoólica. Estavam todos os adolescentes ali reunidos e o rapaz teria dito para essa moça de 14 anos que se ela não bebesse, ela não faria mais parte do grupo da escola. Foi aí que todos começaram a ingerir bebida alcoólica. Essa menina teria sido levada para o quarto do adolescente e teria sido cometido, então, esse abuso sexual. Só que, para a polícia, agora existem 2 versões. A menina reclama que foi abusada e o rapaz alega que a relação sexual teria sido consentida. São as 2 versões, tanto da vítima e quanto do suposto infrator, onde divergem quanto ao consentimento dessa relação sexual. Enquanto ele afirma que foi consensual e que ela estava lúcida para isso, ela já informa que estava embriagada e que não possuía as faculdades mentais plenas naquele momento, onde foi realizado o ato sexual contra a sua vontade. Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, todos os adolescentes envolvidos nesse caso já foram ouvidos. Inclusive, os outros 2 adolescentes que estavam na residência no momento em que esse ato teria acontecido afirmaram que não presenciaram o abuso sexual e que teriam visto apenas o casal se beijando. A polícia já solicitou o laudo, o exame de conjunção carnal, que vai atestar de fato se houve ou não esse abuso sexual. E só então a polícia vai encaminhar esse caso para o Ministério Público. E 4 irmãos foram resgatados em uma casa no bairro São José, na zona leste de Manaus. Na sexta-feira passada, a mãe esperou os filhos dormirem e depois sumiu. Por dia, elas se alimentaram apenas de farinha, arroz e água. Após denúncias de vizinhos, o Conselho Tutelar flagrou essa situação de abandono. O Conselho Tutelar da Zona Leste da cidade recebeu uma denúncia de que 4 crianças estavam abandonadas em uma residência que fica aqui no São José 3, na Zona Leste da cidade. Foram os próprios moradores aqui do local que fizeram essa denúncia. Esses moradores perceberam que essas 4 crianças estavam sozinhas em casa há mais ou menos 3 dias. Depois dessa informação, os conselheiros tutelares vieram até a residência e, chegando aqui no local, constataram que, de fato, essas 4 crianças, uma de 12, uma de 10, uma de 7 e uma de 1 ano de idade, estavam sozinhas desde o último sábado. Quem passou essa informação ao Conselho Tutelar foi a criança de 12 anos. Ela disse que, na sexta-feira à noite, a mãe colocou os filhos para dormir e quando foi no sábado de manhã, ela não estava mais em casa. Até agora, essa mãe não foi localizada. E desde o último sábado, essas 4 crianças estavam se alimentando apenas de arroz, farinha e água. Elas até tentaram arrombar a porta para pedir ajuda. Foi quando os vizinhos perceberam essa movimentação dentro da residência. Segundo o conselheiro tutelar aqui da Zona Leste, um tio dessas crianças apareceu nessa terça-feira no local e conversou. Disse que a mãe dessas crianças é usuária de drogas. Ele afirmou que realmente ela é usuária de drogas e que ela saiu do trabalho para poder cuidar das crianças. Eles até ajudavam financeiramente essa família, mas infelizmente como ela está nessa situação de drogadição, é muito complicado, né? Dá para saber se ela já tinha feito isso outras vezes? Segundo informações da vizinhança, sim, ela fazia isso constantemente. E aí os vizinhos, por acharem aquela situação assim muito delicada, eles resolveram pedir ajuda do Conselho Tutelar. Elas foram encaminhadas para um abrigo de proteção à criança e ao adolescente. A mãe ainda não foi localizada. Ela pode responder pelo crime de abandono de capaz e, por enquanto, as crianças permanecem em um abrigo.
E uma ação da Manaus Ambiental está chegando ao bairro Praça 14. O objetivo dessa campanha é permitir que a nova administração da empresa tenha contato com a realidade dos serviços prestados aos consumidores amazonenses. E quem vai trazer informações ao vivo para a gente sobre esse serviço que acontece lá no bairro é a Thea Morel, que está ao vivo. Oi, Thea, que serviços serão oferecidos à comunidade, né, nessa integração da empresa com o bairro Praça 14? Bom dia, Adriane. Bom dia para todo mundo, né? Olha só, são muitos serviços que a Manaus Ambiental está fazendo e esse projeto é muito interessante porque ele promove realmente essa aproximação entre a concessionária e o público, né? Nada melhor para a concessionária entender como é que está a prestação de serviço do que saber como que essa prestação está acontecendo em loco. Tem muita gente que faz denúncias, muitas vezes essas denúncias não são atendidas e quando você faz a visita casa a casa ou mesmo circulando com a van itinerante do projeto, você consegue ter um contato melhor com a realidade dessas pessoas que são os consumidores, os clientes da Manaus Ambiental. Entre os serviços oferecidos está aí a verificação das ligações, se tem algum tipo de vazamento, se tem algum tipo de ligação clandestina, que faz muita diferença também para a concessionária, né? E tem o atendimento às demandas. E esse atendimento, Adriane, ele é bem generalizado, né? Qualquer tipo de solicitação pode ser atendida com essa visita casa a casa ou através da van itinerante. Estamos falando aí, por exemplo, de mudança de titularidade. Às vezes você se muda para uma casa, você quer mudar a conta de água para o seu nome, para você ficar com tudo certinho, né, perante a concessionária. Tem também a inclusão na tarifa social. A tarifa social é uma tarifa que dá aí pelo menos 50% de desconto para aquelas pessoas que estão enquadradas dentro dos critérios, né, da tarifa social. Tem também a verificação do hidrômetro, se tem hidrômetro, você pode pedir a instalação do hidrômetro. E tem muita gente nesses bairros da zona sul da cidade que era taxado, não era feita ali o consumo, não era feita a cobrança de acordo com o consumo. E essas pessoas estão sendo muito beneficiadas porque a partir de agora tem a instalação do hidrômetro e a pessoa vai poder pagar aquilo que ela realmente consome. Vai poder, inclusive, economizar a água para tentar pagar menos quando o assunto é realmente a taxa, a tarifa que você desembolsa todo mês para a concessionária. Até agora, com esse projeto que se chama Vem com a Gente, está funcionando desde agosto na cidade, 16 mil casas foram visitadas nos bairros da Cachoeirinha, no bairro da Raiz e também na colônia Oliveira Machado. Agora, com a Praça 14, a previsão é de que pelo menos 3.500 residências recebam a visita, mas o atendimento já deve chegar aí a pelo menos 30 mil pessoas, porque tem aqueles atendimentos que não precisa necessariamente ir no imóvel da pessoa, né? Que pode ser resolvido na van itinerante, como é o caso da renegociação das dívidas. A Manaus Ambiental informou que está investindo 880 milhões na melhoria da rede, está verificando a rede, vendo quais são os problemas na distribuição e também verificando a rede de saneamento, que é um compromisso da empresa com a cidade, aumentar a rede de esgoto aqui na nossa cidade. E essa visita casa a casa, essa visita em cada bairro, dá um real panorama de como é que é a realidade de cada uma dessas localidades. A gente tem aí um horário de visita agendado normalmente de segunda a sexta-feira, a partir de 8 horas, vai até às 17 horas. Se você mora na Praça 14, conversa com seu vizinho, conversa com a comunidade para saber quando é que isso aí vai passar pela sua rua, né? Porque a Praça 14 também é um bairro muito grande. E a partir daí, se você tiver alguma demanda que você quiser ter com as pessoas que prestam o serviço da Manaus Ambiental, você pode aproveitar o projeto Vem com a Gente para ter essa demanda atendida com facilidade e com mais rapidez também. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora eu vou para o intervalo e na volta vamos falar sobre a Ponta Negra. O Ministério Público recomendou a interdição da praia pelo risco de afogamento naquela área. E a gente vai trazer os detalhes em instantes para você que acompanha a programação da TV A Crítica. E hoje é feriado e a gente vai trazer dicas para você aproveitar o dia. Não saia daí que eu volto em instantes. Até já.